Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate pelo Singular Ângulo Vestibulares. Eu sou o Marcelo Corrêa e hoje escolhi o tema população brasileira, os novos dados publicados pelo IBGE. É um assunto que aparece com uma boa frequência, nos nossos grandes vestibulares, então acho que é bom dar uma olhada com um pouco de atenção sobre esse tema. Os dados foram publicados agora, em agosto, mas os dados são referentes a julho, e exatamente os dados de julho que são utilizados para as prévias, para esse levantamento estatístico, já que o censo, propriamente feito de porta em porta, é somente de 10 em 10 anos, o que é um complicador, porque o Brasil é muito extenso no sentido territorial, e uma população que já ultrapassa 200 milhões. E estatisticamente, claro que existem fórmulas para isso, não há necessidade de passar de porta em porta todos os anos. Mas de 10 em 10 anos é um intervalo longo, O melhor seria de 5 em 5, porém o custo é muito alto. E todo ano não, existe um fato que se repete, Havia uma expectativa do censo 2005, em 2004 o governo redirecionou verba, não teve. Depois, 2010, lógico, havia expectativa do censo 2015, de novo, houve um redirecionamento das verbas e foi cancelado. Agora, lógico, teremos 2020. Bom, esse estudo estatístico, por uma amostragem, como é feito, indica uma população de 207 milhões e 600 mil habitantes, dados de julho de 2017. Então, 207 milhões de habitantes. Um crescimento referente a 2016, um crescimento de 0,77%. Então, um crescimento anual. Esse último ano nós registramos isso, 0,77%, que foi menos do que no período anterior, no período julho 2015, julho 2016, onde o crescimento foi de 0,8%. Então tivemos um crescimento de 0,8% ao ano e agora no último ano 0,77%. É isso, é a tendência, tendência a um crescimento cada ano menor. Isso nós já registramos há alguns anos e isso é visto pelo envelhecimento, envelhecimento da nossa população. Uma maior participação da mulher no mercado de trabalho, na sociedade como um todo, Mudanças em toda a sociedade, acabam levando a um número menor de filhos, a casamentos que ocorrem já com uma idade mais avançada. Então, o que o IBGE constatou era exatamente o esperado. A taxa de natalidade, que está, obviamente, em queda, ela explica, por exemplo, por que São Paulo cresceu 0,7%, por que Minas cresceu 0,6%, ao ano, julho a julho de 2016 e 2017. Agora, o Rio de Janeiro tem um dado um tanto diferente, porque São Paulo e Minas há uma diferençazinha, 0,6%, 0,7%. O Rio cresceu 0,3%, enquanto São Paulo 0,7%, Minas 0,6%. Então, por que o Rio cresceu a metade? Então, além da queda da natalidade, o IBGE acredita que o fator crise, o fator violência, tem aí uma interferência maior no caso do Rio de Janeiro. São Paulo, Minas e Rio continuam sendo os estados mais populosos. E aí só um cuidado, porque alguns jornais utilizaram estados mais povoados. Para o jornal, deixa para lá, não vamos ficar também brigando com isso, Mas para o vestibular vamos evitar. Vamos falar os 3 estados mais populosos, tá? Para o vestibular, vamos usar o termo populoso quando falamos em população como um todo, número absoluto, e povoado vamos utilizar para ocupação, distribuição. Então, por exemplo, um país ele pode ser populoso, como é a China, mas a China não é um país povoado, a população está muito mal distribuída, é muito concentrada. O Brasil é um país populoso, é o mais populoso da América Latina,
com seus 207 milhões. Tá? Agora, não é um país povoado, o interior do Brasil é um vazio. Né? Bom, então os 3 estados mais populosos continuam a mesma coisa, São Paulo 45 milhões, Minas com 21 milhões e o Rio com 16,7 milhões de habitantes, como os 3 estados mais populosos. E os menos populosos, Roraima, há muito tempo Roraima é o menos populoso, Roraima tem 522 mil habitantes. Para ter uma noção do que significa isso, a Zona Leste tem 4 milhões, né? A Zona Leste do município de São Paulo. Os municípios do ABC, como Santo André, São Bernardo, estão na casa aí de 900 mil. Né? Então, estamos falando de Roraima, que tem metade da população de um município do ABC. Né? E depois você tem o Amapá, com 797 mil, tá? E o Acre, 820, 830 mil habitantes. Mas Roraima aí com pouco mais de 500 mil habitantes. E uma outra coisa que chama atenção nesse estudo, 25% dos municípios perderam habitantes, né? A população diminuiu, e principalmente nos municípios pequenos, municípios com até 20 mil habitantes. Esse é um dado, então, que vem chamando a atenção, o quanto os pequenos municípios estão perdendo habitantes. Tá? Isso é um fator muito preocupante para essas administrações municipais, porque boa parte deles conta com um recurso que provém do governo federal, é chamado Fundo de Participação dos Municípios. Então, vamos imaginar um fundo federal e existe um rateio, e o rateio é proporcional ao número de habitantes. Se o município perde habitantes, ele perde também uma participação nesse fundo, e tem muito município que a arrecadação não é o bastante nem para pagar a folha do funcionalismo público. Então tem muito município que vai dar uma esperneada aí quando esses números, né, são publicados. E outra coisa, finalizando aqui, mais da metade da população brasileira vive em 5% dos nossos municípios. Então nós temos aí os extremos, né? Mais um aspecto do Brasil, né? Até na população temos os extremos, 5% dos municípios com metade praticamente de toda a população. Ok? Então é isso, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.